Oi, gente! Mais uma aula de biologia comigo, professora Suzana Freitas. Então, hoje vamos falar de virologia, que nada mais é do que o estudo dos vírus. Então tá aí, muito na moda, a gente está falando muito sobre vírus, porque afinal de contas estamos vivendo a pandemia da Covid-19, né? E para a gente começar a entender melhor, mais aprofundado, o que são vírus, o que é essa pandemia da Covid-19, hoje a nossa aula vai ser uma introdução à virologia, ao estudo dos vírus. Então, para começo de história, vamos falar da palavra vírus. Vírus significa, do latim, veneno. Esse termo aí, veneno, se deve porque logo no início, no primeiro estudo sobre as doenças causadas por vírus, os pesquisadores eles não tinham muito ideia de que estrutura era essa. Então, como era uma estrutura muito pequena que eles não conseguiram visualizar, eles atribuíram a ele o nome de veneno, porque se acreditavam que de fato era alguma substância, alguma coisa realmente muito pequena, que eles não tinham uma descrição ainda para ele. Então atribuíram o nome de veneno. Hoje a gente já sabe bastante coisa, né? Entre essas coisas aí que a gente sabe, temos esse termo acelulares, onde o A vem da negação, né? Do não. E celular vem da estrutura biológica mais famosa que a gente pode ter, que são células. Então, os vírus, eles são acelulares, eles são sem células. Então, como pode algo que é estudado pela biologia não ter célula, não ser um ser vivo, é isso? É por aí. A gente vai realmente discutir sobre isso, porque ele ser acelular é uma condição assim tão especial, tão diferente dentro da biologia que merece uma atenção nossa, né? Então vem aí essa primeira parte, primeira lei sobre o estudo dos vírus é saber que eles não possuem células, eles não têm essa estrutura especial aí que faz os processos metabólicos, né? Então, para que ele possa então ser reproduzido, ele precisa agir de uma maneira que classifica ele como parasitas intracelulares obrigatórios. Eita, palavrão. Eu tô xingando o vírus, eu tô xingando mesmo. Tô falando que ele é um parasita intracelulares obrigatório. Por que esses termos? Então vamos destrinchar aí. Primeiro vamos começar pela palavra parasita. Parasita é uma relação ecológica, certo? Onde um indivíduo habita o corpo de outro, lhe causando prejuízo. Então, a gente está aí falando de que existe uma relação que o vírus precisa estabelecer com um ser vivo, só que quando ele estabelece essa relação com esse outro ser vivo, ele prejudica esse ser vivo. Então, ele é aquele que chega para fazer o mal, certo? Então, ele é um agente do mal para o ser vivo que vai, então, hospedá-lo, né? Ele vai agir como um parasita, vai tirar desse ser vivo algo que lhe é necessário. Intracelular é uma condição. A gente sabe que os parasitas, eles podem habitar diversas regiões do corpo de um ser vivo. Eles podem estar por fora do ser vivo, como um piolho, um carrapato. Eles podem estar dentro do corpo do ser vivo, como um verme, por exemplo. Ou ele pode estar dentro das células dos seres vivos. Isso. Então, é aqui onde os vírus se encaixam. Eles são intracelulares. Significa que essa relação ecológica aqui vai se dar no interior das células, tá? Então o vírus ele consegue entrar dentro das células, tá? E por que obrigatório? Opa! Obrigatório é isso mesmo? Isso, é obrigatório. Não para o ser que hospeda, mas para o vírus.
É obrigatório porque o vírus ele não completa o seu ciclo reprodutivo sem estar no interior de uma célula. Então, para que o vírus de fato se replique, gere novos vírusinhos, ele vai precisar obrigatoriamente, é uma condição sem exceção, de que ele esteja no interior de uma célula. Então, ele torna que entrar dentro de uma célula, estar no interior de uma célula, e fazer essa relação ecológica aí é uma condição obrigatória para o vírus completar o seu ciclo. Então, viram? Esse xingamento todo, parasitas intracelulares obrigatórios, não vem do nada. Vem realmente de uma condição da estrutura viral. E os vírus, eles são muito pequenos, isso aí a gente sabe, né? Já se falou bastante. Mas eles são tão pequenos que eles só conseguem ser visualizados através de um microscópio eletrônico, tá? Ou a gente só vai continuar vendo eles de forma indireta, quando uma pessoa adoece, quando uma planta fica manchada, quando aparece alguma reação, e daí a gente pode dizer, haha, isso é uma virose? Então essa questão aí é realmente, certo, de como é que a gente pode observar um vírus. Você nunca vai enxergar um vírus a olho nu, né? Você vai precisar aí de um microscópio eletrônico. E vamos a uma grande questão na biologia. Vírus é ou não é ser vivo? Bem, a gente sabe que ter células é uma condição viva. Ou seja, para ser vivo tem que ter célula. É uma condição. E o vírus não possui. Então o vírus não é ser vivo. Algumas pessoas dizem que não. E isso era a principal teoria, né, de tempos atrás. De que vírus não era e não poderia nunca ser um ser vivo. Só que se foi se descobrindo coisas sobre os vírus que nos fez questionar se de fato eles não seriam um ser vivo especial. Então hoje nós temos duas vertentes dentro da biologia. Uma vertente mais antiga que afirma que não tem célula, não é ser vivo, se comporta como matéria não viva, não é ser vivo, não realiza metabolismo por conta própria, não é ser vivo. Então pega as regras das questões estruturais do vírus e opta pelo não. Só que também tem um grupo aí que pega como é que os vírus são e pega as teorias evolutivas e faz uma outra leitura desses dados e diz que os vírus são sim seres vivos. Ainda não é a teoria bater o martelo, mas já começa a ser aceita. De que os vírus, na verdade, são uma forma de vida mais simples que passaram por um processo de evolução em que eles perderam características. Então, eles foram perdendo estruturas até se tornarem bastante simples e daí estarem completamente adaptados a uma vida parasitária super eficiente e simples. Então, as duas vertentes hoje têm adeptos e a gente não pode dizer, não pode afirmar com certeza nem sim, nem não, mas cabe aí a nossa interpretação e a nossa discussão. Então, e você? Acredita que o vírus é ou não é ser vivo? Tá aí um ponto importante para você estudar nesses seus momentos de aprofundamento que você for estudar para o Enem. Entender quais são as duas vertentes e quais são as características que elas pegam aí para determinar se o vírus é ou não ser vivo. Passando rapidinho aí pela descoberta do vírus. O vírus ele foi descoberto quando estava se estudando doenças causadas em plantas. Vocês sabem que o tabaco é uma planta que forma o fumo. Ele é utilizado para fazer charutos, fumos de rolo, cigarros, enfim. E o fumo sempre foi monetariamente muito bem valorizado. Então, economicamente, ele era bem viável se ter plantações de tabaco para comércio. Então, uma pessoa estava lá estudando uma doença
causada nessas plantas, vendo que essa doença ela estava fazendo que a plantação não rendesse tanto, porque ela provocava manchas amareladas nas folhas. E vocês sabem que as folhas elas são as maiores responsáveis pela fotossíntese de uma planta. Então as plantinhas estavam lá com pouca produção, poucas folhas, as folhas inviáveis para a produção do fumo. Então o pesquisador ele foi entender o que é que estava causando isso. Ele fazia lá os extratos e passava por filtros que poderia reter diversos organismos conhecidos, inclusive bactérias, mas mesmo assim o que causava a doença conseguia passar pelos filtros. Então ele interpretou que o que causava a doença era algo muito pequeno, que não teria o tamanho de um ser vivo conhecido, de uma célula, nem de uma bactéria. E daí foi que ele chamou o termo vírus, que significaria veneno. Tá? Então ele interpretou que existiria um veneno que é passado de planta a planta e que produziria essa doença. Pouquíssimo tempo depois se conheceu essa estrutura, né, do vírus. Aqui nós temos dois desenhos. Aqui é uma planta infectada pelo vírus. Aqui tem um desenho 3D do vírus do tabaco. E aqui é uma representação, né, por desenho desse vírus. Então, quando a gente passou então a conhecer mais sobre esses vírus, a gente passou a ver que existia sim uma estrutura biológica. Ou seja, existia uma estrutura feita de moléculas orgânicas e que era capaz de interagir com a vida, que ela possuía algumas características próprias dos seres vivos, como por exemplo, material genético. Um vírus, ele pode possuir DNA ou RNA, tá? Normalmente é uma molécula única, podendo ela ser linear, como uma linhazinha, né? Ou ela pode ser circular, parecida com o material genético das bactérias. Não. Então ela vai possuir um pedaço de material genético, não é um pedaço muito grande, afinal o vírus não é grande, né? Mas ele tem um pedaço de material genético, podendo ser DNA, pode ser RNA. E uma cápsula proteica chamada de capsídeo. Ela tem ainda, né, alguns vírus podem possuir o que a gente chama de envelope. É uma cobertura extra, é um plus, ou seja, é uma segunda camada protetora. Esse envelope aí, ele já pode ser de lipídios, proteínas e alguns apresentam até glicídios. Eu peguei aqui, por exemplo, uma que tem essas glicoproteínas, que é o vírus da hepatite C. Aqui vocês podem visualizar o RNA, né, aqui em vermelho, fazendo voltinhas, né? É, no caso, uma molécula linear de RNA, envolto por essas bolinhas azuis, que são as proteínas. Então, cada bolinha azul dessa é uma proteína, elas reunidas aqui formando um envoltório ao redor do RNA, forma o que a gente chama do capsídeo, tá? E ao redor dessa estrutura ainda temos um envelope. Esse envelope é feito por lipídios e proteínas, e essas bolinhas são glicoproteínas, né, que compõem aí para dar mais resistência a esse vírus, tá? Ou seja, RNA e proteínas são o básico, o fundamental, mas o vírus pode ainda possuir uma terceira parte, que é o envelope. Vamos ver aí então o grande estudo do momento, o coronavírus, né? Aqui é o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. E aqui a gente já tem a estrutura dele toda desenhada pra gente, né? A gente pode ver as grandes responsáveis pelo SARS-CoV, ele tem a capacidade de infecção, que são essas proteínas que estão desenhadas em rosa. Então, essas proteínas rosa aqui são as proteínas SPAX,
são as proteínas de entrada do coronavírus no corpo. Vejam que o envelope dele, que é esse em vermelho, tem várias proteínas, né? Tem essa proteína verde, que é a proteína M, tem a hemaglutina, tem a proteína E, né? E dentro a gente encontra o RNA, né? Então, o coronavírus, né? O SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA. E para a gente encerrar, estou trazendo aqui para vocês diversas formas virais. Porque o vírus, ele não vai ter uma forma só, ele tem estruturas muito variáveis. Depende de qual vírus é, o que ele infecta, certo? Aqui, por exemplo, tem o primeiro, é um vírus da poliomielite. É um vírus bem simples, causador de doenças em seres humanos, tá? Tem uma molécula de RNA e a cápsula. Só, não tem envelope, né? Não é um vírus envelopado. Aqui, no segundo desenho, a gente tem aquele vírus do tabaco que a gente viu, né? Causador do mosaico, que ele também é um vírus de RNA, mas ele tem também uma cápsula proteica. Veja que a forma deles são diferentes. Esse daqui é um vírus de planta. Ele infecta plantas. Como terceiro exemplo, tem aqui o vírus que muita gente achou que não existiria. As bactérias também adoecem. Sim, aqui tem um vírus bacteriófago. É um vírus que ataca bactérias. Veja que ele tem um desenho bem surreal, né? Eu acho muito parecido com o que a gente desenha aí nas questões de filme de ficção científica, né? Como se fosse um alienígenazinho. Ele tem essas perninhas que lembram as pernas de uma aranha, mas tem essa cabeça parecendo um cristal e tudo mais. E ele é, né, um vírus que infecta bactérias, ele infecta e mata bactérias. A gente chama ele de bacteriófago. E aqui tem dois vírus que infectam seres humanos também. São vírus bem diferentes, mas que têm uma atuação muito importante na nossa sociedade. Um porque é muito comum, é o vírus da gripe. É um vírus extremamente comum. Você vê que ele é um vírus envelopado, então ele tem aqui, né, RNA, tem proteínas fazendo sua cápsula e tem um envelope lipoproteico. Aqui o vírus do HIV, o vírus da AIDS, que ele também é um vírus bem poderoso. Ele tem aqui o RNA, né, aí ele tem enzimas e proteínas, né, aqui no seu interior, e ele tem um envelope. Então, esses dois de baixo são vírus envelopados e esses de cima são vírus não envelopados, tá? E daí, o que vai garantir a especificidade viral? É justamente as proteínas do seu capsídeo ou do seu envelope que determinará qual tipo de célula o vírus é capaz de infectar. Porque o vírus só infecta quando ele tem afinidade química. As suas proteínas dos envelopes ou da cápsula, elas enganam a célula que vai hospedar esse vírus, né, que vai ser infectada, fazendo com que a célula permita a entrada do vírus dentro dela. Tá? Então, tudo isso ocorre por afinidades químicas. É muito importante, quando vai se estudar esse vírus, descobrir qual das proteínas é a proteína de entrada desse vírus dentro da célula. Certo? Bem, para a gente começar o nosso estudo de virologia, é isso. Aguardo vocês na próxima aula. Beijo!